Eu hoje queria fazer uma conversa com vocês sobre algo que nós já falamos bastante em nosso canal. Mas eu queria tentar trazer alguns elementos, porque esse é um debate que ele está muito presente, né? Entre nós, está muito presente aqui no povo de Pindorama, esse território que chamamos de Brasil, né? Que é sobre o etnocídio. O etnocídio é uma prática que você mata, pode matar, né? E pode matar fisicamente ou matar culturalmente, espiritualmente, né? Essa é, né, basicamente a definição do etnocídio, para simplificar. A ação dos europeus quando chegarem a Biayá, lá em Pindorama, Biayá é toda a América, foi exatamente de apagar a presença dos diversos povos que aqui estavam. Então, não só através, né, do extermínio, mas negando a própria presença. Por exemplo, os números que se falavam da presença indígena no território de Pindorama, por exemplo, né? Os números diziam 1,5 milhão, depois foi aumentando, até chegou um número de 6 milhões. Mas hoje já tem pesquisa sérias, né, arqueológicas, que dizem que só na região amazônica, né, tinha 20 milhões de habitantes antes da invasão no território de Pindorama. Então, né, se tinha na Amazônia brasileira 20 milhões de habitantes, a gente não tem informação do número de habitantes que havia naquela época. Se a gente pensar também que a interiorização aqui nesse território só foi se dar em 1808, né, com a vinda da corte portuguesa para o Brasil, fugida de Napoleão. Então esse processo de interiorização quer dizer o quê? O comércio que ocorria nesse território, ele era autorizado via costeira, né? Então as trocas que se davam, né, pela via costeira. Portanto, a interiorização havia interiorização, né? Mas esse processo, enquanto projeto de Estado, ele só vai acontecer a partir de 1808. Bom, são elementos que é importante para que a gente possa entender, né, os processos que ocorreram. Então, por que é importante discutir o etnocídio? Porque a gente vai discutir uma série de violência. A gente vai discutir, né, a escravização, nós vamos discutir as mortes, nós vamos discutir os estupros, né? A política do estupro, a cultura do estupro foi muito presente no processo de invasão e que a gente acaba romantizando muito eles, né? Aquela história da avó pega laço que muitos de nós repete, não foi pega a laço. Alguém foi tirado do seu território, levado para outro lugar, né? E a partir daí sofreu abusos. Então, muitas e muitos de nós somos filhos e vítimas do abuso cometido pelos invasores. Então, essa é uma questão importante. Mas enquanto o etnocídio, enquanto política de Estado, ela também começa, né, com as reformas pombalinas. O governo de Portugal sofria uma série de dificuldades econômicas, e aí foram feitas reformas que o Marquês de Pombal, né, fez, que virou uma espécie de primeiro-ministro e financeiro de Portugal, e ele faz uma série de reformas para aumentar o caixa de Portugal, né? Portanto, por exemplo, tem uma ação que ele fez em relação aqui, né, os povos indígenas, que é transformar os indígenas em súditos do rei. Você deixa de ter então a sua identidade enquanto povo e passa a ser súdito, né, da coroa portuguesa. Essa foi uma das ações. Uma outra ação, né, foi, entre aspas, o estímulo ao casamento entre portugueses e indígenas, né, e o desestímulo de casamento entre indígenas. Então vejam só, né, o que significa isso. É a legalização do estupro. E ao longo da história a gente vai vendo uma série de negativas em relação aos povos indígenas. Por exemplo, a escravização,
né, é uma negativa que existe em relação aos povos indígenas, né? Também a historiografia, e colaborado por muitos pesquisadores mal intencionados, falam que os povos indígenas não foram escravizados ou foram escravizados durante menos tempo do que os africanos sequestrados e escravizados aqui em Pindorama. Isso não é verdade, né? Essa escravização ocorreu durante todo o processo de invasão nesse território, né? Se utilizava a partir de determinado momento com as reformas pombalinas, diz que, né, em 1750 diz que lá está dito que não que a escravização indígena não deve ser promovida. Porém, né, tem uma prerrogativa, né, da própria corte, que é permitir a escravização através das guerras justas. E o que é as guerras justas? Você escravizar aqueles indígenas que não concordam com você e não estão cristianizados, né? Então, documentos nós temos encontrado, né, que esse processo foi contínuo. A gente tem um livro muito importante que é Negros da Terra, que é do João Manuel Monteiro, que ele vai discutir, por exemplo, a escravização indígena no estado de São Paulo, que acontece em maior escala, 90%, né, no estado de São Paulo, até o fim do século XVIII. A gente encontra hoje diversas teses, né, aqui da Universidade Federal do Ceará, mostrando, provando, né, que a escravização ocorreu até, né, fim do século XIX no Ceará. A gente hoje tem pesquisadores sérios estudando a escravização no norte do país, que era utilizado uma tática, né, de fazer, né, montar milícias então, né, temos o norte do país que era utilizado, né, uma tática que era de criar milícias e recrutar mão de obra indígena escravizada aí no século XIX, século XX. Então, assim, né, a gente tem um apagamento desses processos de escravização que ocorreram com os povos indígenas, né, em toda a Pindorama, né, e permanentemente até, né, a gente verifica o que tem ocorrido, né, de denúncias de escravização indígena e desmantelamento dessas estruturas. A gente pode acompanhar agora a situação em Yanomami, que é uma dessas situações. Muitos indígenas escravizados para atender os interesses, né, das mineradoras, os garimpeiros que ali estão no território Yanomami. Bom, mas nós temos também outros elementos, né, de apagamento, né? Nós temos, por exemplo, um elemento importante de apagamento, que é esse de manipulação do censo. No 1890 nós tínhamos 1.300.000 indígenas contabilizados. No começo do século XX, né, 1920 mais ou menos, a gente tinha 1,5 milhão de indígenas. E aí o Estado, né, inclui, depois de atacar muito as línguas indígenas, né, como uma língua geral que foi criada pelos jesuítas, o Nhangatu, mas essa foi uma das, mais diversas outras línguas indígenas que foram atacadas, né, introduzido o critério língua no censo. Em 1940, né, nós só aparecemos com 45.000 indígenas, só para que a gente possa ter uma ideia do que é esse apagamento em vida, né? E aí não se coloca mais nos censos até 1990, depois de 1990, o primeiro censo, até então era só o critério cor, etnia não tinha, e aí, né, a gente aparece com um número insignificante, né? E aí, a partir do momento que é introduzido o critério etnia, claro que tem outras ações que foram feitas, né? A própria Constituição de 1990 é um desses critérios. Então vai dobrando ano a ano o número de indígenas, né? O último censo deu conta de 860.000 indígenas. O último censo, a parcial, já está dando conta de que nós vamos passar do 1,5 milhão
de indígenas, né? Então, este processo foi um processo permanente de manipulação de informações. Só para a gente ter uma ideia do que significa comparado com outros países, né? O Canadá, ele tem 2 povos indígenas, né? E ele tem quase 2% da população. A gente vai chegar a 1% da população agora, né? Os Estados Unidos, né, que sempre foi declarado que foram extintos os povos indígenas, toda a população indígena chega a quase 10 milhões de habitantes. E nós, que somos o país, né, com a maior população, diversidade de população indígena do mundo, vamos ter só 1,5 milhão, 1.600.000 indígenas, né? Depois de todas essas ações, nós vamos voltar a ter o número de indígenas que no começo do século passado, 1920, né, nós tínhamos naquela ocasião. E por que acontecem essas questões? É que é importante a gente entender, né? Além disso, só vou trazer uma outra questão importante. Teve o SPI, que é o Serviço de Proteção Indígena e Busca de Trabalhadores, que foi a proletarização dos povos indígenas. Teve o processo de industrialização em regiões do Sudeste, que teve deslocamento grande de indígenas para essas regiões industrializadas, já que as regiões que os indígenas moravam eram regiões empobrecidas, principalmente o Nordeste, que foi em grande escala para São Paulo, para servir de mão de obra de exército de mão de obra, né, para baratear a mão de obra dos trabalhadores e trabalhadoras que tinham a sua mão de obra explorada. Os governos militares declararam que na década de 80 não teriam mais indígenas. Então tem uma política orquestrada do Estado para apagar a presença dos povos indígenas neste território. Por quê? Porque é isso, né? Situações como essa dos Yanomami, situação dos Pataxó, dos Guarani Kaiowá, dos Krenaques e tantos outros povos, né, que sofrem com a ação permanente, né, de quem detém o poder econômico, né, que geralmente elege aqueles que estão no Estado, né, vão negar essa presença para explorar e destruir, explorar os recursos naturais, explorar a mão de obra dos povos indígenas e destruir a natureza, né, e que nos leva a essa situação que nós temos vivido, que é essa situação de emergência climática que está impactando todo mundo, né? E justificar, por exemplo, a ampliação do agronegócio com palavras do tipo tem muita terra para pouco indígena, né? Que é uma grande inverdade, né? Na verdade tem muita terra, né, para pouco dono de terra, né? Mais de 50% das terras agriculturáveis no país está em nome, né, de 20 mil famílias, né? Ou seja, 20 mil pessoas, ou seja, pode ser que 50, 60 ou 100 famílias detenham, né? Porque podem usar CPF, CNPJ diferente, detêm a maioria da terra nesse país. E ao contrário, né, nós temos mais de 1 milhão, nós vamos ter mais de 1,5 milhão de indígenas reconhecidos pelo censo. Ou seja, o que está no cerne dessa discussão é que modelo de sociedade que nós queremos. E mais, né, tem uma questão que ela é crucial nesse debate, que é o nosso direito à memória, o direito de saber quem nós somos, o direito de saber o que aconteceu com os nossos ancestrais, o direito de saber quais foram as violências que nós sofremos e o direito de dizer que tipo de sociedade, que tipo de mundo é que nós queremos viver. Nos reconectar também, né, nessa relação com a natureza, sabe? Ter a convicção de que essa relação tem que ser uma outra relação, tem que ser de integração, de respeito, né, e de cuidado com a natureza, diferente que esse mundo que nos invadiu, né, estabeleceu, que é uma relação de destruição com a natureza. Eu espero que esse vídeo possa nos ajudar a pensar, né, sobre os indígenas e sua presença nesse território de Pindorama. E não só a sua presença passada, mas a sua presença presente.